Danilo, eu sou cirurgião dentista, eu sou especialista em harmonização orofacial e acho que muitos de vocês pensam também em entrar nessa área de estética facial, e eu vou conversar um pouquinho sobre como é chegar nisso, depois de sair do serviço público, depois de ter montado uma clínica e aquela coisa de dar certo e dar errado, e dar errado e dar certo para chegar onde a gente chega. E a gente não é preparado para ter o seu próprio negócio. A gente termina a faculdade de saúde, mas a gente não se preparou para ter um negócio. A gente não se preparou para ser um empreendedor, para crescer na clínica, para crescer profissionalmente. Só que a gente vai sendo empurrado para aquilo tudo, mas sem estar preparado. O que a gente pode fazer para se preparar? Não estou conseguindo passar. Pode passar novamente. Então, quando a gente fala de saúde, a gente fala sobre a teoria que saúde é o bem-estar físico, social e psicológico. Só que a gente se preocupa com saúde sobre não estar doente, sobre não sentir dor. Então, o profissional de saúde costuma pensar o seguinte: esse paciente, deixa eu ver qual a dor desse paciente e eu vou tratar essa dor. Um analgésico, um tratamento, seja lá do que for. Então a gente pensa o seguinte: tratar a dor para ele ter saúde. Mas não é só isso. Existe uma parte da saúde que a gente trabalha muito pouco, que é a saúde social. Mas todo mundo tem uma dor social. Às vezes, a ruga é uma dor social. Você se mostrar enrugado, se mostrar envelhecido, o rosto derretido, é uma dor social. Que você deixa de ir para eventos, por exemplo, por conta disso. Muito simples pegar vocês aqui para vocês lembrarem. Evento de retorno de escola, de faculdade. Vai ter um evento da turma que vocês se formaram. Todo mundo chega como? Com a melhor roupa, com a melhor maquiagem, ou seja, você se prepara para você mostrar que você, que seu rosto e que você está bem, mesmo depois daquele período todo que vocês ficaram ausentes, né, da presença daquelas pessoas. Então, a estética facial e a estética também geral, corporal, ela traz pra gente uma dor que a gente não sentia, ou que a gente não enxergava tão bem antes. Só que hoje as pessoas enxergam essa dor e elas não querem mais sentir. Porque antigamente a alternativa para parar de sentir essa dor não era viável, não tinha o acesso que tem hoje. E eu estou falando o acesso não é do nível só financeiro, não. Porque não houve uma redução de valor financeiro com relação à estética. Mas o acesso de você poder chegar num profissional que você conhece, que você confia e que você, né, iniciou o tratamento com ele. Então, todo esse processo aí mudou muito minha cabeça nesse período. E a primeira coisa que mudou em mim foi entender que eu não tenho mais paciente, eu tenho clientes. Na verdade, é um híbrido de paciente e cliente. A partir do momento que eu não atendo mais dor de dente, eu sou dentista, eu trabalho com estética facial exclusivamente já há quase 4 anos. Então, a partir do momento que eu não tenho mais aquele paciente que sente a dor física, eu não tenho só cliente, eu não tenho só um paciente, eu tenho um cliente. E o cliente tem que ser tratado como cliente. A gente não sabe fazer isso. A gente não aprendeu a fazer isso na faculdade. Então, eu saí do dentista do serviço público. Quem falou que é Simão Dias? Eu sou concursado lá Simão Dias. Estou afastado, graças a Deus. Mas eu comecei no serviço público. E eu não começo as coisas para ser qualquer um. Então, eu fiz concurso, passei. Comecei a trabalhar na gestão pública e fui bem sucedido na gestão pública até a hora que eu vi que eu não queria mais. Porque eu fui secretário de saúde, eu fui diretor da atenção à saúde de Aracaju, fui coordenador da atenção básica de Aracaju. Ou seja, passei por várias instâncias profissionais dentro da saúde pública que me levou num patamar alto. Então, só que eu não fiquei satisfeito com isso. Por quê? Porque tinha uma coisa que me dizia que aquilo ali é muito pouco para mim. E não é uma questão só financeira não, porque eu sempre ganhei muito bem nessa área de serviço público. Não em Simão Dias, viu? Mas na gestão pública sim. Mas eu fiquei me perguntando o que é que eu poderia fazer. Então eu iniciei no setor privado forçado. Meus pais me forçaram a abrir um consultório enquanto eu trabalhava no serviço público. E isso começou a me conquistar. Esse aqui foi o meu primeiro consultório.
Vou chorar igual a Alisson, porque falar dessas coisas difíceis. E depois disso eu iniciei fazendo algumas especializações. Iniciei na área da estética, no curso de especialização de harmonização orofacial, que foi o primeiro curso de Sergipe. E foi uma paixão que bateu assim, que me fez perder o medo de pedir exoneração, o medo de sair de um saláriozinho certinho todo mês e ir para o setor privado. E eu errei algumas vezes também, eu tentei iniciar de uma forma muito grande. Acho que esse é o primeiro erro de quem está empreendendo, é tentar ser gigante, porque aí você vai num lugar e fala, você tem que ser 10 vezes maior, aí você tem que ser 10 vezes maior. Será que eu preciso ser 10 vezes maior para ganhar mais dinheiro e ser feliz? Às vezes eu não preciso não, hoje eu vejo isso. Então eu abri uma clínica de estética, uma clínica grande, e percebi que o meu foco não era exatamente ser dono de clínica ou trabalhar numa clínica que seja minha. Meu foco e o meu jeito de trabalhar, ele é de consultório. Eu sou um dentista de consultório. Eu dou aula também, eu coordeno um curso de especialização, mas eu sempre falo com meus alunos. Eu estudo, eu faço curso, eu faço trabalho acadêmico, mas eu sou um profissional de consultório. Eu não sou um professor que vem dar aula explicando uma coisa do livro. Eu venho explicar para vocês o meu dia a dia, do meu consultório, da minha vida. Então, a harmonização ela mudou e muda bastante. Além do rosto que mudou um bocado, mas mudou muita coisa na minha vida. E hoje eu percebi que eu sou o cara do consultório. Aquela pessoa, ou seja, eu cheguei no local onde realmente eu tenho o desejo de estar ali, eu tenho o prazer de trabalhar. Porque é difícil você trabalhar num local que você não está satisfeito, que você, por algum motivo você não está amando aquilo que você está fazendo. Então, quando a gente vai atender um paciente de estética, a gente tem que tratar ele de uma forma diferente de um paciente que está com dor. Porque se você tiver com dor de um canal, você vai fazer o canal. Pode ser o preço que for. Foi domingo de noite. O dentista que estiver lá, você vai. Você não vai escolher. Eu não vou ser escolhido por conta da sua dor. Agora, na estética é diferente. Você tem que criar essa conexão com o paciente, que hoje vocês já falaram muito bem sobre isso. Você tem que iniciar esse cuidado de uma forma diferenciada. Você precisa compreender a dor dessa pessoa de uma forma diferente. Então a gente precisa fazer o básico. O básico, quando você chega num profissional, é o quê? Que ele se apresente, que ele fale quem é você. Ah, mas ele já me conhece da rede social, ele já sabe que eu sou dentista. Sim, mas ele não ouviu você falando pra ele. O diálogo foi para ele, não foi uma coisa genérica que você falou nas redes sociais. Então você explique quem é você, o que é que você faz, fale como é feito o seu atendimento de harmonização facial, e começa a conexão que ele já deve ter iniciado, porque normalmente ele vai para o consultório depois de algum processo. O processo pode ser indicação de alguém, pode ser nas redes sociais, que eu falo um pouquinho de besteira por lá. Minha rede social não é profissional, minha rede social é Murilo como ele é. Então, depois que a gente cria essa conexão, é que você consegue iniciar o processo de atendimento desse paciente. Né? Não dá para você fazer um fechamento de venda de qualquer coisa sem você ter essa conexão com esse paciente. E não é só uma relação de respeito e de autoridade, porque eu ter formação, eu ter autoridade sobre a harmonização facial não me faz você querer vir para mim. Então a gente precisa compreender esse desejo, porque no início da harmonização, a harmonização era uma coisa muito transformadora, e as pessoas ficavam assustadas com aquelas coisas do Instagram, que depois que você não reconhecia a pessoa, que você vai tentar desbloquear o celular, ele não desbloqueia. Então, isso mudou bastante. A estética mudou nesses últimos anos de uma forma surpreendente, graças a Deus. Saiu daquela coisa de transformar as pessoas. Inclusive, tem uma clínica famosa que chama Transformando Faces, e a gente deixa de transformar, e a gente passa o quê? Rejuvenescer. A gente passa a fazer procedimentos naturais, para que eles não pareçam artificiais ou bochechudos demais,
ou pilon faces, como o rosto parecendo inchado de tanto preenchedor. Então a gente trabalha de uma forma muito diferente de 3 anos atrás, porque não tem muito tempo isso não. Então, da onde a gente saiu para cá, graças a Deus teve essa mudança das pessoas, e é uma mudança positiva. E a gente tem um grande problema em Aracaju. A gente trabalha com pessoas que não tinham essa percepção de estética. Isso é muito novo. E algumas coisas vêm para trazer muitos malefícios, como a pandemia, mas depois da pandemia a gente teve um crescimento exponencial da estética aqui em Sergipe, mas imenso. Eu nunca trabalhei tanto com estética como pós-pandemia. Foi um período assim que eu não sabia nem que dia eu estava indo para casa, de tanto que eu estava trabalhando. Até em Maceió eu estava atendendo. Porque foi um período que as pessoas se enxergaram, porque estavam sozinhos em casa, e perceberam depois do pós-pandemia que precisava melhorar de alguma forma. Ou melhorou fazendo atividade física, ou mudando a alimentação, ou fazendo estética. E isso foi um boom muito grande, e eu não falo de aproveitar desse período, mas na verdade eu estava nesse período. Não foi uma coisa que eu aproveitei esse período para crescer. Eu já estava na estética facial nesse período, eu só vi esse boom acontecer. Então a gente precisa questionar esse motivo. Por que é que você veio para o meu consultório? Você não veio para fazer um botox. Você não veio para fazer um botox. Você não veio para fazer uma rinomodelação. Estou falando que você precisa disso não, viu? Você não veio para fazer um botox, não veio fazer um preenchimento. Ninguém vai para o meu consultório para fazer um botox. Você vai porque alguma coisa precisa ser o start para a sua vida. E é muito comum fazer um atendimento de um paciente de forma simples, que nunca fez procedimento estético. Quando ele retorna com 15 dias, ela volta com uma roupa nova, com o cabelo pintado e escovado. Chegou toda desgrenhada, desculpa a palavra, mas a primeira foto está horrível, porque o cabelo está amarrado com uma caneta. Mas o retorno, ela criou uma coisa dentro dela que o Botox não fez. O Botox não traz felicidade para ninguém. Só que melhorar a sua autoimagem faz com que você fique mais feliz. E eu mais feliz. Quando eu converso com você, você percebe minha felicidade e você fica também. Porque tem coisas que são contagiantes. E a felicidade é contagiante. Se eu transpiro felicidade, eu vou levar felicidade para tudo. Então, realmente, um Botox causa felicidade. De uma forma indireta, mas causa. E a gente precisa transformar esse desejo na necessidade. Porque você deseja ter menos ruga, você não tem, mas você deseja ter menos ruga. Mas será que isso é uma necessidade para você? Como é que eu posso te explicar que isso é uma necessidade? Que é importante para você tratar essas rugas antes que elas piorem. Para que você se sinta bem nesse período. Isso precisa ser dialogado, conversado. São coisas que a gente não aprende. Não, tudo bem que a estética ainda é uma coisa muito nova, mas mesmo assim a gente não aprende, a gente precisa nesse dia a dia, quem trabalha com estética, trazer isso para ele. E não é uma forma de venda forçada não, eu não quero que você compre um serviço de Botox só porque eu estou dizendo que você precisa tratar as suas rugas, que você precisa prevenir fazendo 2 ou 3 aplicações de toxina por ano. Não é por isso. Você precisa também sentir que você precisa disso. E quem chega no consultório chegou para fazer procedimento, não exatamente para conversar só com você. E a gente tem que coletar essa informação do paciente. Então, na hora de fazer a anamnese, não é uma conversa de perguntar só se tem diabetes, se não tem, se tem pressão alta, de medir a pressão, de puxar a pele. Não é uma consulta só disso. A gente precisa ter uma escuta muito melhor, muito mais qualificada e com muito mais tempo. Então, o seu consultório precisa ter meios para que isso aconteça. Então, você precisa ter um cheiro gostoso do seu consultório, uma música agradável, um café para quem gosta de café, um suco para quem gosta de suco, uma água, alguma coisa para o quê? Para a gente poder conversar. E a gente não precisa conversar só sobre Botox durante a consulta, não. Eu quero saber da sua vida.
Me conte, o que foi que aconteceu na sua vida que você chegou aqui? Eu não quero saber se você está com ruga ou não. A gente precisa fechar esse diálogo com você. Por quê? Porque a partir do momento que você chegou com uma queixa, que foi a ruga, eu tratei, acabou. E não é assim. Você precisa criar essa história dentro do seu consultório com aquele cliente para que ele tenha a necessidade de retornar para você. Porque o retorno é extremamente necessário para a gestão do seu negócio. Você não pode... Eu atendi não, eu tinha uma clínica de estética que o viés dela era o primeiro atendimento da maioria dos pacientes. Já teve paciente que pagou o Botox com cartão do Bolsa Família. E depois de muito tempo, eu peguei a carta de clientes, mandei ligar para todos que fizeram só um procedimento. E na verdade foram pacientes que foram pela curiosidade e pela acessibilidade do preço fazer o procedimento, mas não eram pacientes que iriam retornar para a clínica. E aí eu percebi o seguinte: eu não quero esse paciente. Eu quero um paciente que volte para o meu consultório. Eu quero um paciente que tenha retorno. Esse paciente que quer um procedimento barato pode ir para qualquer um. Não precisa vir para mim, porque ele não faz falta no meu consultório. Eu preciso no meu consultório daquele cliente que ele vai voltar, que criou conexão, que ele gostou do procedimento. E por mais que estética não tenha garantia de resultado, você precisa entregar resultado. Porque o paciente não está pagando o Botox, ele está pagando o resultado. E hoje qualquer um faz Botox. Você vai no cabeleireiro, ele faz Botox. Não é isso? Então, ou você faz o Botox daquela pessoa, ou você vai ser só mais qualquer um. E eu fui qualquer um durante 2 anos com a clínica. E eu percebi que aquele tipo de cliente não é o cliente de Murilo. Pode ser de vários profissionais, mas de Murilo não era. Então eu perdi muito tempo, perdi muito dinheiro, tentando achar estratégia para trazer mais cliente, mas era sempre cliente que vinha só uma vez e nunca mais vinha. E não era do serviço ruim. É porque não é um cliente de estética. E a gente precisa definir a nossa clientela. Achei legal vocês falando aqui sobre nicho. Quem é esse nicho que você vai atender no consultório? Você precisa deixar isso fechado. Quem é seu cliente? É criança, é adulto, é mais maduro, é homem? Uma coisa que eu percebo que no meu consultório eu acabo tendo mais do que nos outros, de outros colegas, eu atendo muito homem. Muito, não mais do que mulheres, que a maioria das mulheres procuram muito mais estética do que os homens. Só que tem um volume de atendimento masculino alto. E isso é porque a maioria dos homens não querem ir para uma clínica de estética. Porque quando você vai, por exemplo, se eu vou fazer meu cabelo, eu não vou para um salão de beleza, eu vou para o barbeiro, que é um lugar que tem um ambiente masculino. Quando você vai para uma clínica de estética, normalmente é um ambiente mais feminino, com muitas mulheres no local, atendentes, tudo dourado, tudo com muita flor, com muito rosa, ou muita coisa mais feminina, entendeu? E isso afasta os homens do atendimento. No meu consultório tem coisa dourada, viu? Mas é um pouquinho mais sério o fato de ser uma clínica que não é exclusivamente de estética. Meu consultório não fica dentro de uma clínica de estética. Faz com que atraia esse público que pode ficar envergonhado ou retraído num local desses. Então eu tenho um público hoje masculino que muito maior do que os outros, por conta de algumas mudanças que eu fiz no meu processo de trabalho, mas o público feminino ainda é 80% do atendimento de estética. E a gente precisa conversar com o paciente e explicar por que foi que ele chegou aqui. Por que essa pele com elastose? Por que essa pele tem tanta ruga? Eu tenho que ser sincero com ele. Um botox aqui nada é a mesma coisa. Só que se eu não começar com ele, eu não consigo tratar o restante. E eu preciso ser sincero em dizer o que funciona e o que não funciona. E às vezes eu tenho que ser sincericida e dizer não. Eu não quero fazer seu botox. Vai ficar ruim. Mas eu quero fazer. Não vai ficar bom. E o não, nesses momentos, é libertador para você. Porque quando você não faz, porque você sabe que vai ficar ruim, você sabe que você está evitando a crítica desse paciente depois. Porque por mais que você explique que a toxina não vai travar nessa pele, que vai continuar com ruga,
e você faz o procedimento que o paciente quer e não porque ele realmente precisa, quando ele sair de lá e alguém perguntar para ele, você fez botox aonde? Ah, fiz com o Dr. Murilo, não prestou não. Não tem outro tipo de diálogo. O paciente ele vai jogar isso aí. Então não tem porquê a gente iniciar um tratamento com toxina e dizer que vai vir só toxina e dizer que vai ficar bom nesse paciente. Não vai. A gente precisa ter outros processos. Mas eu preciso também entender qual a queixa dele. Porque se essa paciente aí tiver a queixa que o lábio dela é pequeno, eu não vou indicar para ele fazer botox. Não sou eu que mando na estética facial sua. É você que me diz pela sua queixa. O meu tratamento depende da sua queixa. Eu posso ver que o lábio está fino, que o nariz está para baixo, eu posso ver que a ruga está gritando, mas eu só faço o procedimento quando você se refere a ele. Porque eu preciso casar aonde está doendo em você e aonde eu consigo tirar essa dor social da estética facial. E quando a gente fala de harmonização, a gente fala de conjunto. Não tem como pensar em harmonizar e as pessoas ligam logo deixar o rosto quadrado, né? Fazer mandíbula, malar, ficar todo quadrado. Isso não é harmonização. A harmonização, na verdade, é um conjunto de procedimentos que vão chegar a uma harmonia. E essa harmonia é muito subjetiva. Não é a harmonia da cabeça de Murilo. É a harmonia entre o que o cliente tem de queixa e o que eu consigo entregar. E a gente precisa aprender a dar opções de tratamento ao paciente. Porque eu posso bioestimular colágeno com microagulhamento. A maioria aqui é fisioterapeuta, né? Alguns fisios fazem também procedimentos de pele. Eu posso fazer com microagulhamento, eu posso fazer com Sculptra, eu posso fazer com ultrassom microfocado, eu posso fazer com fios de PDO. A diferença básica desse vai ser o quê? Valor do procedimento. E, óbvio, indicação. A indicação de um bioestimulador de colágeno é o mesmo do ultrassom? Às vezes sim, e às vezes não. É melhor fazer o quê? Quando o paciente pergunta, doutor, o ultrassom custa X, o bioestimulador custa Y. É melhor fazer qual dos dois? A minha resposta é muito simples. Os dois. Os dois. Não tem como você trabalhar com estética pensando num procedimento único ou qual é o melhor. Não tem o melhor. Eu preencho com Elancê ou preencho com ácido hialurônico? Depende. Se tiver dinheiro, eu preencho com Elancê. E não é, então também é uma parte financeira. O limite do cartão de crédito também tem influência no tratamento. Porque se tem um paciente que ele chega para mim e eu vejo que ele não tem a capacidade financeira de fazer um Sculptra associado com ultrassom microfocado, eu sou idiota, eu vou perder esse cliente porque eu tô passando para ele procedimentos que têm um alto valor, que vai ter o maior valor dentro do meu consultório. Por que eu não chego para ele e passo para ele alternativas de acordo com o perfil financeiro dele? A gente precisa aprender a fazer isso também. A gente não sabe fazer isso. Tem uma história de dentista que eu ouvi uma vez, vou passar para vocês. Todo mundo... se alguém quebrar o dente da frente, faz o quê? Vai para o dentista. Você quebrar o dente de trás, tu faz o quê? Vai esperar o dia que se lembrar que doeu um pouquinho para ir. Não é isso? Aí veja só o que o dentista faz. Vai fazer o canal do dente da frente. Quanto custa? R$1.000. Vamos fazer um molar. Quanto custa? R$3.000. O que é que o paciente pensa? Pode arrancar. É 100 conto para arrancar. Agora, o valor que o paciente dá para o dente da frente é muito maior do que para o de trás. E por que os idiotas do dentista cobram mais barato para fazer o dente da frente? Porque o valor que ele dá é muito maior. E eu não estou falando de técnica não, porque a técnica ela é muito parecida. Mas o valor que o cliente dá para aquilo é muito maior. Então a gente precisa compreender essa dor também e cobrar por isso. É gostoso ganhar dinheiro. Vocês são donos de consultório, não são? A maioria? Ou estão aqui para empreender? É gostoso ganhar dinheiro, não é ruim não. Maria, quando fecho um ticket alto e o cartão passa verdinho, eu fico muito feliz. Pago um monte de boleto, faço um monte de coisa,
não faço mais besteira não, viu, Alisson? Mas não cheguei a comprar lancha não. Mas é bom você perceber que o seu serviço, o seu negócio está trazendo benefício para a sua família. Teve um período que eu dava aula numa escola que não me trazia um retorno financeiro tão bom. E eu insistia em ir para dar aula, mesmo recebendo pouco dinheiro. Até o dia que eu pensei, meu Deus, eu vim para cá num domingo para ganhar esse dinheiro. Esse dinheiro aqui não paga nenhuma conta num bar que eu vou levar meus filhos, ou eu estou tirando tanto tempo da minha vida que esse dinheiro não está repondo. Está entendendo? Esse dinheiro que eu ganhei nesse domingo que eu fiquei sem meus filhos, eu vou poder botar ele uma semana no resort para poder compensar essa perda emocional que eu estou tendo e eles estão tendo. Então eu comecei a botar isso muito na balança. Então eu não quero meu consultório cheio. Não quero. Primeiro, porque quando você for para o meu consultório, eu quero que você tenha muito tempo comigo. Então a gente vai conversar um bocado, vai tomar café, cerveja, o que for. Pode ser de vez em quando. Mas a gente vai ter tempo, porque eu quero que você tenha meu tempo para você tirar dúvida, para você conhecer o procedimento, para que eu explique como é o procedimento, de uma forma que você entenda, não de uma forma que dentista costuma falar. O dentista tem uma fala acadêmica que é difícil para o cliente entender. Então eu quero entregar isso para você. Então eu não quero meu consultório cheio. Só que eu já quis meu consultório cheio antes. E eu percebi que eu me cansava e no fim do dia eu não tinha o retorno financeiro que eu tenho hoje. Então eu não quero mais meu consultório cheio. Eu quero minha agenda com espera. Eu quero minha agenda sempre com o cliente. Agora meu consultório cheio eu não quero mais não. Acabou um cliente, eu tenho que tirar a energia que está ali no consultório, limpar tudo, e não é no sentido de limpar a energia daquilo ali para poder receber outra pessoa com a mesma energia. E a gente precisa aprender que tem como manter aquele cliente no consultório. Eu não posso pensar que você vai vir 2 vezes por ano para fazer botox. Você tem mais coisa para fazer. Você pode vir para fazer um laminê, um laser, pode vir para fazer um skin boost, uma hidratação na sua pele. Tem que associar os procedimentos de alto valor do seu consultório com procedimentos que também são de manutenção, de melhora de qualidade de pele, que tem um valor mais baixo. Você tem que associar tudo isso para o quê? Para o paciente voltar. Porque quando ele volta, ele já fez o botox agora. Botox, a toxina, ela tem efeito na musculatura mais ou menos em 3 e 5 meses. Se eu fizer agora e esperar daqui a 5 meses para refazer, esses 5 meses aqui, aconteceu tanta coisa na vida dele e eu não sei. Às vezes ficou rico, ganhou um dinheiro, né, de herança, alguma coisa assim, e eu não sei. Então eu preciso acompanhar esse paciente com procedimentos que ele precisa, para que ele mantenha o tratamento e para que ele mantenha o meu consultório, porque eu tenho despesas que são fixas. Eu não posso pensar em fazer minha vida financeira de um Botox Day, de um dia de estética, de um Lips Day, de um dia de preenchimento labial. Isso não funciona. Isso funciona para você aparecer em algum momento, só que ele não funciona o tempo todo. Não dá para você viver de campanhas. Campanha, publicidade, de lábio, de nariz. Você não vive de campanha, publicidade. Você vive do dia a dia. Do feijão com arroz. Que isso realmente é o que vai lhe trazer para cá. É o que vai fazer com que o seu cliente volte. Óbvio, entregando o resultado. Certo? Eu falo demais, né? E a maioria das dúvidas do paciente é isso aqui. Ele está preocupado, sim, com a dor. Ele está preocupado em não ter resultado. Ele está preocupado com complicações, que é o que mais tem na internet. Ele está preocupado em parecer artificial. O tempo de recuperação e o seu retorno às suas atividades. E a última preocupação dele é o preço. Então, para que eu vou dizer o preço na hora que ele chega lá para conversar comigo? É a última preocupação da maioria dos pacientes. Então a gente precisa educar esses pacientes sobre o processo, sobre você que é fisioterapeuta, que faz aquela atividade, ele tem que compreender por que está fazendo aquilo ali. Então da mesma forma eu tenho que explicar para o meu paciente por que a toxina inicia a ação com 15 dias, com 30 dias está a sua ação total, mas daqui a 2 meses vai ter uma leve movimentação. Não é porque a toxina saiu, porque eu não troquei a porta do carro. Eu estou tratando de gente.
e sua musculatura vai voltando aos poucos. Ela não volta quando você acorda com 4 meses, ela vai voltando aos poucos. Então, se eu não fizer esse processo educativo com o meu paciente no meu consultório, com 2 meses, quando começa a aparecer uma linhazinha de longe na testa, vai voltar, o botox de Murilo não prestou. Então, a gente precisa ter esse trabalho educativo com os nossos pacientes também no consultório. E só depois que você associar todas as vantagens, as qualidades e os benefícios do serviço é que você vai trazer o preço daquele procedimento. Então, primeiro você vai entregar valor, depois você vai trazer o preço. Porque, às vezes, você tem que adequar. Porque a realidade financeira não é a mesma de todos os pacientes. E a gente precisa trabalhar expectativa e realidade dos pacientes. Porque a gente vê coisas no Instagram que, às vezes, a gente não consegue fazer isso aqui com um recurso financeiro tão baixo. E, então, a pessoa viu isso aqui no Instagram. Murilo, eu quero essa foto aqui, por exemplo. A próxima foto foi uma foto que um paciente meu trouxe. Murilo, eu quero fazer uma mandíbula dessa. Quanto é que custa? E aí, o dentista que fez esse procedimento, ele costuma colocar a quantidade de ácido hialurônico que usa nos posts, ele colocou aqui 19 seringas de ácido hialurônico. E esse paciente, ele tinha uma ideia que ia ser mais ou menos uns R$2.000. E como a gente, normalmente ácido hialurônico, a gente trabalha com múltiplos de 1.000, então provavelmente o tratamento seria mais ou menos uns R$20.000. Então veja a diferença, né, por uma coisa que ele viu no Instagram, mas ele não viu a quantidade que tinha aqui. E isso aqui não funciona com 2 seringas de ácido hialurônico. E se eu fizer, eu sou um irresponsável. No dia que eu fizer um tratamento no paciente que o resultado vai ser aquém do que eu acho que é bom, eu não faço. Eu prefiro não fazer. Tem dinheiro que eu não ganho. E às vezes eu até falo ao paciente, ó, pega esses 2.000, vai no shopping. E eu falo mesmo, quem me conhece sabe que eu falo. Vai no shopping, compre de roupa nova. Você vai ser muito mais feliz de roupa nova do que com um procedimento que não vai prestar para você. E a gente tem que ter essa sinceridade de dizer realmente porque são sonhos, são desejos. Eu não posso quebrar o sonho dele, mas também e ele pode se planejar melhor financeiramente também para fazer mais na frente, certo? E a gente precisa alinhar a expectativa desse paciente e cada novo retorno a gente tem que pensar numa nova venda. Então o paciente que fez um retorno do Botox é um processo. É uma nova venda, um novo diálogo. A gente não pode perder esse paciente só porque é um retorno rapidinho. Não, o meu retorno não é rapidinho não, a gente conversa um bocado, às vezes conversa mais do que no dia da consulta. E o marketing digital faz parte da estética muito. Então a gente tem que trabalhar com isso. A Eduarda falou muito bem aqui. No início eu também fiz vídeos horríveis, meus vídeos são tristes. Hoje não são tão bons também não, mas são melhores do que de lá de trás. A única coisa que eu não me dou muito bem é de ser muito técnico nas redes sociais. Eu prefiro ser mais Murilo. Quem quiser fazer já acabou, viu? Quem quiser ser nas redes sociais muito técnico, acho que tem que ser mesmo, porque depende do seu perfil. Só que meu perfil na rede social vai ser mais eu. É minha vida, é minha família, é meu trabalho, é tudo junto. Eu não consigo ser de outra forma. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu sempre trago isso aqui nas minhas aulas, como é que a gente pode ser um bom profissional. Primeiro, a gente tem que ter respeito ao que a gente está fazendo, ao corpo que a gente está tocando. Né? A gente precisa ser humanizado, a gente precisa trazer humanidade para o atendimento. Tem uma grande amiga minha que ela fala que quando a gente bate o carimbo numa receita, a gente não está só passando um remédio, a gente está colocando o carimbo dos céus, do cuidado, para aquela pessoa que a gente está cuidando. E ter ética profissional, claro. Obrigado. Obrigada, Murilo, por compartilhar conosco o seu conhecimento e trazer a humanização no atendimento, que eu acho que isso é uma qualidade muito importante para todos os pacientes. Obrigado a vocês pelo convite.